Meus amados irmãos, irmãs em Cristo e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela bondade do nosso Deus, estamos chegando aqui para lermos mais um capítulo das Santas Escrituras juntamente com você. Estamos chegando aqui ao capítulo 34 aqui do livro de Gênesis. Se você pode, abra sua Bíblia e leia junto comigo este capítulo da Palavra do Senhor. Se por alguma razão você não pode ler comigo, você possa então ouvir com muita atenção a leitura da Palavra do Senhor. Gênesis 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Verso 2. E Siquém, filho de Amor, heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Verso 3. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Verso 4. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Verso 5. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Verso 6. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Verso 7. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez a Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Verso 8. Então falou Amor a eles, ou com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Verso 9. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. Verso 10. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Verso 11. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Verso 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã. Verso 14. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Verso 15. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Verso 16. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Verso 17. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. Verso 18. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. Verso 19. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Verso 20. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo, verso 21, Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas.
Verso 22. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Verso 23. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. Verso 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Verso 25. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Verso 26. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Verso 27. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Verso 28. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. Verso 29. E todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, e entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. Verso 31. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Muito bem, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, lemos aí juntos o capítulo 34 aqui do livro de Gênesis. Para a nossa meditação, eu quero reler com você os versículos 1 e 2, que nos dizem assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, como já vimos, Deus escolheu Abraão para ser o pai da futura nação de Israel. O plano de Deus era que Israel se tornasse um canal para que o verdadeiro e único Deus fosse conhecido por todos os demais povos da terra. Para que isso se tornasse realidade, os descendentes de Abraão precisariam viver separados dos povos cananeus, pois os cananeus, além de serem idólatras e politeístas, esses povos praticavam todo tipo de abominação, homossexualismo, masculino e feminino, feitiçarias, sacrificavam suas próprias crianças aos seus deuses e por aí vai. Nesse capítulo que lemos, nós vemos o primeiro grande perigo de Jacó e seus descendentes se misturarem com os povos cananeus. E se isso ocorresse, o plano de Deus de formar um povo somente para si,
e que esse povo fosse bênção para as demais nações, teria sido frustrado. Tudo começa quando a única filha de Jacó, Diná, saiu de sua casa para passear entre os vizinhos cananeus. E isso sozinha, sem a companhia do pai, ou da mãe, ou de um dos irmãos dela. Diná, então, foi estuprada por um moço cananeu chamado de Siquém. Siquém fica apaixonado por Diná e se propõe casar-se com ela a qualquer custo. Ele pede ao pai, Amor, que conseguisse a moça para que ele se casasse com ela. Seu pai e ele, então, vão à casa de Jacó para conversar com este e os filhos de Jacó. Meus amados irmãos, os irmãos de Diná fazem uma proposta enganosa, que o rapaz e o pai dele, juntamente com todos os varões de sua cidade, se circuncidassem. E assim eles concordariam com o casamento e se uniriam aos cananeus para que fossem então um só povo com eles. No terceiro dia, como vimos, de forma traiçoeira e violenta, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, invadem a cidade e matam todas as pessoas do sexo masculino, inclusive Amor e Siquém, que havia estuprado Diná. Quando Jacó fica sabendo do ocorrido, ele fica com muito medo, pois os demais povos cananeus ali poderiam se juntar e virem contra ele e destruí-lo juntamente com toda a sua casa. Meus amados e queridos irmãos, toda essa turbulência e perigos ocorreram devido à imprudência da jovem Diná, aliada ao descuido de seus pais. Amados irmãos e ouvintes, você que é pai, mãe, você precisa cuidar com muito zelo dos filhos que Deus lhe deu. Meus queridos, os dias são cada vez mais tenebrosos. O nosso inimigo não brinca em serviço. Ele quer arrancar os nossos filhos a qualquer custo dos caminhos do Senhor, da casa de Deus. Você que é pai ou mãe, precisa estar vigilante com seus filhos. Fique atento, meu querido e minha querida irmã, que é mãe e você que é pai. Supervisione os lugares que seus filhos frequentam. Observe com quem eles andam, suas amizades. Examine os conteúdos dos livros que eles estão estudando na escola. Meu querido, minha querida, não terceirize o cuidado dos seus filhos. Não seja um pai ou mãe ausente na vida daqueles que são seus maiores tesouros. Ensine a eles todos os dias, conforme a Bíblia recomenda, os caminhos santos do Senhor. Ore por eles e com eles. Leve-os com você aos cultos na casa do Senhor, principalmente à escola bíblica dominical. Meus amados, o descuido de Jacó e Lia para com a sua filha Diná trouxe-lhes grande amargura. Essa história consta na Bíblia Sagrada para servir de advertência para todos os pais. Meus amados, seus filhos são plantinhas do seu jardim. Eles precisam de cuidado. Faça a sua parte. E o mais, entregue seus filhos aos cuidados do Pai Celestial. Se você fizer a sua parte como pai, como mãe, Deus não falhará na parte que lhe cabe. Ele cuidará quando você não pode, e Ele completará a obra que você tem iniciado. Medite nessa palavra nesse dia. Que Deus abençoe
a sua família. Amém. Assim, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra e convido você para estar amanhã mais uma vez conosco para lermos então o capítulo 35. Que Deus te dê um dia muito abençoado e que a sua família esteja toda nos pés do Senhor. E o meu último recado, meu último lembrete para você: cuide dos filhos que Deus lhe deu. Amém. Aleluia.